roteiristas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Roteiros de Sucesso. Hoje temos muito assunto legal por aqui, né, Raíssa? Vamos falar de investimentos nesse episódio que é produzido e transmitido aqui pela 8bits, uma produtora audiovisual que atende em todas as áreas da comunicação, desde um vídeo para rede social até um curso online, o que você precisar, uma campanha, né, Carol? Você vai ser bem assistido aqui na 8bits Studio. Carol, então vamos voltar aqui para o nosso episódio sobre investimentos. Quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, Raíssa, olha só, até preparei aqui uma biografia para introduzi-lo. Olha só, nosso entrevistado de hoje nasceu em Taubaté, São Paulo, mas cresceu e estudou aqui em Brasília. Suas viagens a São Paulo são bem frequentes, mas aqui em Brasília ele enxerga grandes negócios. Inclusive, Raíssa, ele já saiu na Forbes Under 30, sabia? Olha, que chique. É a primeira vez que a gente vai receber um Forbes Under 30 aqui, Carol. Olha, arrasamos. Que chique, hein? Então vamos lá, vamos chamar o CEO da Stoic, o Felipe Manara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, seu primeiro Forbes Under 30 aqui aumentou um pouquinho a pressão de mim, né? Olha a responsabilidade, Manara, seja bem-vindo. Vamos começar do começo, né? Explica pra gente como que você criou esse banco de investimentos, né? Explica pra gente de onde surgiu a ideia e o que a Stoic faz. Legal. Bom, a gente trabalha sim com investimentos, mas acho que é legal de trazer para o pessoal que o meu cliente não é a pessoa física. É a pessoa jurídica, né? Então, a gente a Stoic nasce 8 anos atrás para democratizar o acesso ao mercado financeiro para os empreendedores locais. Então, hoje a gente tem a alegria de já ter atendido mais de 400 empresas aqui no DF e muito buscando democratizar esse acesso às ferramentas que muitas vezes ficam só com o empresário em São Paulo, com o empresário do Rio de Janeiro e que eu estava comentando um pouco antes com vocês, eu particularmente acredito que os empresários brasilienses, eles são melhores do que os paulistas. Como eu sou paulista, eu posso falar isso sem criar problemas, mas eu acredito que a gente ainda tem muito espaço para crescer. Quando a gente para pensar, Brasília tem pouco mais de 60 anos. A empresa mais antiga de Brasília provavelmente ainda está na sua segunda, terceira geração. A gente é a segunda economia mais nova do país, perde só para Palmas, mas ainda assim a gente é a terceira maior economia do país, o maior PIB per capita. Então, a gente ainda vai passar por um caminho de crescimento econômico muito grande. Então, os empreendedores e os empresários ainda vão crescer muito, né? Então, a gente tem casos como a R2, que é o segundo maior grupo de entretenimento do país, que começou 20 anos atrás vendendo ingresso de evento. Então, a gente tem construtoras gigantescas em Brasília, grupos de saúde que faturam mais de bilhões. Então, a gente nasceu enxergando esse potencial de mercado. Ou seja, as empresas daqui, elas vão precisar de suporte, vão precisar de apoio para crescerem financeiramente, seja captando dívidas, seja captando investidores. E quando a gente olha para o ecossistema mundial, os Estados Unidos têm 3 mil bancos. No Brasil, a gente tem 150. E a gente tem 2 países que são continentais. Ou seja, ainda tem muito espaço no Brasil para a gente ter bancos locais, bancos regionais, que vão ajudar no desenvolvimento e no fomento dos empresários daqui. Então, a Stoic, ela nasce dessa vontade de ajudar o empreendedor local a expandir, a sair do quadradinho, a se tornar nacional, a fazer história, né? Então, a gente começou essa história prestando consultoria, como eu estava falando com vocês. Então, a gente era uma consultoria. Então, ajudando a construir plano de negócio, ajudando a avaliar empresas, etc. A gente passa a fazer estruturação de dívida e captação de investidores para as empresas, que hoje é o nosso principal negócio, é captar recursos para as empresas. E desde o ano passado, a gente começa a construir o banco de investimentos para ser o primeiro banco de investimentos do Centro-Oeste. Então, a gente está construindo para pegar a licença. A gente ainda não é banco, mas a gente está pavimentando esse caminho para ser o primeiro banco de investimentos daqui. E Felipe, pelas minhas contas, você começou aí com a Stoic, você tinha uns 22 anos, né? 21. Um jovem, né? Então, de onde veio isso? Assim, qual a sua formação também? E de onde você teve essa ideia, né? Uma pessoa tão jovem com uma ideia tão promissora, né? Bom, quando eu me formei, eu fui trabalhar com um banco de investimentos aqui e depois em São Paulo. E aí eu atendi a Centro-Oeste.
E aí eu vi o tamanho da oportunidade que existia. Você é formado em quê? Eu sou administrador e economista. E aí eu vi o tamanho da oportunidade, porque o banco lá em São Paulo, ele olhava pro empresário aqui, por maior que fosse, como, não, porra, que ele tá construindo um grande prédio no Noroeste. Cara, o cara que tá na Faria Lima, ele nem sabe onde fica o Noroeste. Ele não sabe se é bom, se é ruim, se é barato, se é caro. Então, eles não olhavam pra Brasília com o carinho que eu acreditava que merecia. Eu decidi, por incompatibilidade com São Paulo, não ficar lá. Eu sou apaixonado por Brasília, por mais que eu seja paulista. E decidi voltar. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar num fundo. E aí, comecei a atender alguns clientes. Algumas pessoas me procuravam, pô, eu sei que você já trabalhou com isso, etc. Me ajuda aqui a fazer um valuation pro meu negócio. Me ajuda a avaliar a empresa aqui, a construir. E eu comecei a fazer algumas coisas. E aí, eu tomei coragem um dia de falar, cara, então... Eu acredito que existe potencial. Eu acredito no mercado. As pessoas já estão me pedindo para fazer isso. Acho que tá na hora de abrir um CNPJ. E aí eu tinha 21, na verdade. Quando eu abri o CNPJ, começo a trabalhar, a avaliar as empresas. A primeira empresa, o nosso primeiro cliente foi a Vai Bem Gelados, que talvez vocês conheçam. Sim. Eu brinco com os meninos até hoje, porque eu fui contratado para avaliar a Vai Bem do lado do investidor. E eu falei pro investidor não investir. Como assim? Como assim, gente? Porque o valuation tava muito alto. Ué, mas você que fez o valuation? Não, então, eu tava avaliando do lado de quem queria comprar. A Vai Bem tava do outro lado, mas... Tá. Mas foi uma negociação tão legal que depois a Vai Bem virou nosso cliente. Ou seja, você atuando contra você legal. mesmo. Aí depois eles viraram nossos clientes e a gente vendeu eles... Deve ter uns 3 anos, 2022 a gente vendeu eles. Que legal. E o Thiago e o Felipe, que são os fundadores, também são fundadores da Magnólia, que talvez vocês conheçam. Papelaria, também fizemos uma rodada para eles, mas eu brinco que esse foi o primeiro dia que foi o primeiro dia da Stoic, que um amigo meu me ligou e falou, cara, tem uma família muito, muito grande, com muito dinheiro, que tá querendo investir na Vai Bem, eles receberam um valuation e eles não sabem nem ler isso. Você pode ajudar eles? Aí eu falei, cara, beleza, vamos nessa. Falei, eles vão pagar quanto? Aí esse meu amigo falou, não, eles não têm dinheiro, orçamento para pagar isso. E eu acreditei, né? Então, assim, o primeiro projeto da Stoic, ele foi não remunerado. Mas acho que isso aí já se pagou, hein? Graças a Deus. Já fica pro portfólio, né? Manara, então só pra gente explicar aqui de maneira mais resumida e mais fácil pra quem nos acompanha, aqui no off você tava explicando que a Stoic tem 3 braços, né? 3 linhas. Explica pra gente o que são essas 3 linhas, como é que você atua. Beleza. Pode exemplificar o roteiros, por exemplo, se você quiser aí. Vamos lá, vocês podem contratar a gente para virar e falar, Manara, a gente precisa ter um plano de negócios mais estruturado para roteiro, ou saber quanto que ela está valendo. Então, o nosso braço de consultoria, ele faz desde o planejamento de expansão de uma empresa, a construção de um plano de negócio. Eu brinco que muitas vezes o plano de negócio ele é igual a um seguro para quem está começando a empreender. Você vai gastar para fazer um plano de negócio, mas você sabe quanto que aquilo pode valer ou se a ideia não faz sentido tirar do papel. Legal. Então, hoje, dentro do nosso braço de consultoria, a gente faz muitos planos de negócio até para empresas existentes. Então, para grupos gastronômicos que querem abrir uma nova linha de restaurantes. Cara, a gente faz para ver se existe aceitação. Pô, legal. Não faz sentido abrir restaurante mexicano, porque não tem tanta demanda. Então, ou rede de academias que querem expandir. Então, a gente faz o plano de expansão. Quais são as praças prioritárias? Vamos para São Paulo? Não. Pô, São Paulo tem muita academia. Vamos, então, para Luiz Eduardo Magalhães, que tem menos. Então, nosso braço consultivo, ele vira por exemplo, o próprio Mar Mercado. A gente cuida de toda a expansão deles. Abrimos agora Águas Claras, vamos ter o partage, se Deus quiser, até ano que vem. E aí, vamos sair do quadradinho. Quais são as praças prioritárias? Vamos para São Paulo? Vamos para onde? Então, o nosso trabalho dentro do nosso braço consultivo é ajudar o empresário a tomar decisões melhores, com mais clareza. Então, é isso. Roteiro. Será que faz sentido expandir para ter uma versão em inglês? Em espanhol?
Se sim, para quais países, etc. Então, a gente ajuda os empresários a tomarem decisão consultiva. Eu brinco que a gente nasceu fazendo isso porque era um mal necessário. Então, muitas vezes eu ia pegar um hospital que não sabia quanto que faturava, ou não sabia quanto que deixava na última linha, porque eram empresários, por maiores que fossem, ainda sem a maturidade empresarial necessária. Então, o braço de consultoria, que foi o nosso primeiro braço, nasceu para trazer clareza para os empresários. Depois a gente passou a fazer operações de aquisição e fusão. O que é isso? Nada mais é do que a gente trazer investidores para a empresa. Então, às vezes, a Roteiros vai e contrata a Stoic, e vocês falam, pessoal, a gente quer investir, a gente quer expandir, etc, tudo mais. Enfim, a gente vai construir um plano, avaliar e falar, olha, esse negócio pode valer 100 milhões se a gente tiver o alcance de X. Para ter um alcance de X, vocês vão precisar investir 10 milhões. Então, vamos montar um plano, procurar quem são as pessoas certas que poderiam investir nesse negócio para trazer eles juntos, né? Então, o nosso braço de aquisição e fusão, muitas vezes está atrelado a vender pedaços das empresas. Sim. Tá? Então, eu vou abrir um pouco um pedaço da minha empresa para alguém, para um investidor, para um fundo, para uma empresa maior, para acelerar o meu processo de crescimento. Então, aquisição e fusão, eu brinco que é comprar velocidade. A gente vai abrir mão de 5%, 10%, 30% da nossa empresa, mas para crescer de uma forma mais rápida e às vezes mais estruturada, dependendo de quem for o investidor que vai colocar dinheiro. Sim. E, por fim, a gente tem o nosso braço de DCM, que a gente chama, que é de estruturação de dívidas. Então, que a gente foge um pouquinho dos bancos tradicionais. Então, as instituições financeiras, elas basicamente oferecem para os empresários, e se a Roteiros for abrir uma conta em qualquer um dos 10 maiores bancos do país, eles vão te oferecer, no máximo, produtos de prateleira, capital de giro, é o crédito direto para investimento, etc., que não olham para quem vocês são, para o histórico da empresa e nem para o que vocês vão fazer com esse dinheiro, muitas vezes. Ele vai olhar ali, cara, tem capacidade de pagamento, não tem, acabou. A gente se propõe dentro do nosso projeto, da nossa área de dívida, a fazer dívidas estruturadas, que a gente chama. Então, ou seja, eu vou olhar para o potencial do projeto para emprestar o dinheiro. Não para a capacidade que vocês têm de pagamento. Isso também, mas a gente olha para a capacidade que o negócio tem de pagar essa dívida, de crescer, etc. Que é o trabalho que é a diferença de uma dívida de banco de investimento e de um banco tradicional. E isso a gente tem 2 anos que a gente tem feito e, cara, ano passado foi fantástico. A gente deve ter feito aí pouco mais de quase 500 milhões em dívida estruturada no último ano. De um total, a gente transacionou aí quase 1 bi no ano passado, então foi quase 500 milhões só nesse olhar de querer entender o negócio, né? Porque o crédito, os bancos lá atrás, na verdade, nasceram dessa forma, né? Quem tinha crédito era a partir do relacionamento, era a partir da confiança que se constrói. E a gente entendeu isso, atendendo mais de 400 empresas aqui, tendo empresas que a gente atua há muito tempo, a gente conhece o risco de crédito daquelas empresas muito melhor do que qualquer banco grande. Então, a gente consegue avaliar melhor a capacidade de pagamento que uma empresa tem, de crescer, etc., do que o cara que está lá na Faria Lima. Então, a gente acredita muito que esse braço vai se desenvolver cada vez mais aí. Hoje a Stoic, então, tem cerca de 400 clientes, seria isso, de empresas? Não, hoje a gente deve ter ativos, acho que algo como 80 clientes. A gente já atendeu mais de 400. Entendi. Mas eu tenho clientes que, cara, fazem 30, 40 operações com a gente. Né? Então... E quais são os principais segmentos, assim, que te procuram? Que nos procuram é de agulha avião. De tudo, tudo um pouco. Eu brinco que, assim, acho que o mais legal do meu trabalho é que eu nunca vou morrer de tédio. Então, todo dia, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer um empresário de algum segmento diferente, de um negócio diferente. Então, por exemplo, a gente atende a Mari Maria, que provavelmente vocês conhecem. Claro.
Cosméticos, que era daqui de Brasília, Sim. inclusive. E eu lembro quando a gente começou a atendê-la, eu não sabia qual que era a diferença de sombra, blush, não sabia nem que dava pra ter tanta cor, tanta variedade. Tantos produtos pra passar no rosto. Exato. Então, assim, mas hoje a gente atende, mas principalmente saúde, a gente já atendeu praticamente tudo. Então, de hospital, clínica, laboratório, etc. Construção civil. No entretenimento, a gente acabou se posicionando muito forte por conta das operações que a gente fez, tanto Mané quanto R2, e a gente engloba em entretenimento Caju-Limão, esse tipo de operação. Então, assim, mas, cara, a gente já atendeu de tudo e a gente não é excludente. Então, escola, enfim, cara, se for parar pra pensar aqui, acho que a gente deve ter mais de 30 segmentos atendidos, por aí. Bastante. Já teve algum na área da comunicação? Já. Já. Alguns veículos, inclusive. Ai, Raíssa, Olha. nossos concorrentes. Ô, Felipe, dessas 3 áreas da sua empresa, qual que é a principal, assim, o carro-chefe ou não? São todas iguais? Ou fusão e aquisições demanda mais? Como que é essa divisão? Olha, hoje nossa principal atuação é em fusões e aquisições, tá? Mas a gente tem, desde uns 2 anos para cá, investido muito nas outras áreas também. Só que fusão e aquisição, elas são atividades que são muito demandantes. Então, pensa que assim, o processo de conseguir um investidor é um processo que vai levar aí entre 6 meses e 1 ano. Então, eles são muito intensos, né? Os nossos clientes dentro dessa área, eles costumam ficar com a gente muito tempo, porque as operações levam muito tempo. São complexas, né? Eu digo que é pior que casamento. Então, você tem que negociar ele muito bem. E já o nosso braço de consultoria, a gente tem uma interação, os projetos vão levar 2, 3 meses com cada cliente, então a gente gira mais rápido. Mas a gente... Então, hoje a consultoria ela tem crescido, hoje a gente tem mais clientes em consultoria, mas fusão e aquisição continua sendo nosso carro-chefe, né, dentro da empresa. E para a pessoa ter acesso a esse serviço, tem algum pré-requisito? Provavelmente vocês têm ali alguns critérios para receber essas empresas que vão, né, procurar investidores. Sim. O que vocês colocam assim como requisitos para vocês aceitarem pegar esse projeto? Olha, eu tento levar em consideração sempre 3 fatores para aceitar um cliente. Primeiro, se o negócio é bom. O que é um negócio bom? Se ele é lucrativo, se ele tem uma boa margem, se ele está crescendo, se ele é saudável. Só projetos que já existem? Eu tenho uma ideia que... Não, isso não. Não, o negócio pode ser bom também. Segundo, se o mercado é promissor, é bom, então assim, o mercado está crescendo. É um mercado que está em expansão. Ou não, é um mercado que está... Em declínio. Cerveja especial, que não existe mais, praticamente. É mesmo? Verdade. Tava nem sabendo. Eu não bebo cerveja, né? Eu também não. Mas senti falta. É tipo um morango do amor, tá passando hype. Entendi. Mas prossiga. Então, paleteria. Verdade. As paletas, sim, todo mundo fala. Sumiram os cupcakes, as paletas. Verdade. Enfim. Foi o hype. E terceiro, mas o mais importante pra gente, que esse é o que eu digo assim, cara, vamos fazer ou não vamos. É se o empresário é bom. Porque, às vezes, eu posso ter um negócio que nem é tão bom assim. A margem é apertada, 3%, 4%, igual ao supermercado. Com um mercado ruim, cheio de concorrência, etc. Que é o caso de supermercado, academia, etc. Mas eu tenho um baita do empresário ali tocando o negócio. Tem um grande executivo, um cara que é virador, que sabe fazer. Esse é excludente pra gente. Porque, às vezes, eu vou ter um bom negócio, um bom mercado na mão de alguém que não sabe tocar, que não estudou, não se preparou, ou não quer, né? Muitas vezes. Então, a gente não pega. Então, o único que eu diria que é excludente eu faria negócio com esse cara. Eu botaria o meu dinheiro nele para crescer. Porque se eu botaria o meu dinheiro nele, quer dizer que eu vou me sentir confortável de trazer outras pessoas para trazer dinheiro. Porque mexer com o dinheiro dos outros, olha, você deve ter um emocional muito bom, né? Não é fácil. Até porque, muitas vezes, a empresa dos nossos clientes,
muitas vezes ela é mais velha do que os filhos dele. Então, para ele, aquilo ali é uma criança, que para ele é um filho. Provavelmente deu tudo que ele tem na vida. Então, assim... E aí chega... Hoje, graças a Deus, eu já tenho 29 anos, mas lá atrás eu tinha 22, 23, chegava um menino pra falar... O menino pra pegar o investimento. Imagina, Carolina. Um senhor que já construiu um negócio ali, ele ia falar... Tá, vamos ver se eu tenho coragem. Exato. Então, assim, sim, precisa de um emocional muito grande. E principalmente porque a gente, aqui em Brasília, eu aprendi uma coisa. A gente não faz negócio com dinheiro, a gente faz negócio com relacionamento. São as pessoas que a gente conhece, são os problemas que a gente resolve das pessoas, é o que a pessoa vai falar de você na roda, no jantar, em qualquer outro lugar. É muito mais importante do que a placa que tem do seu escritório, o dinheiro que você tem. Então, eu falo que assim, a única coisa que eu tenho dentro da Stoic é a nossa reputação. Então, todos os dias a gente toma decisão e tem que lidar com o emocional, mas a gente tem que sempre pensar, cara, qual o impacto que isso vai ter, né? Então, assim, sim, de vez em quando não é tão fácil, mas a gente toma esse cuidado com todos os nossos clientes. Manara, agora eu fiquei curiosa porque você falou assim, se eu acredito ali na empresa, eu coloco o meu dinheiro e tenho confiança para trazer investidor. Como que você traz esse investidor, por exemplo? O que você fala, o que você apresenta? Por exemplo, roteiros, tem 1 ano... Eu tô sentindo que você tá querendo que ele achou um investidor pra gente. Uma tutoria. Vamos supor, Roteiros é um projeto novo aqui. Como é que você traz investidor para um projeto que ainda não tem uma rentabilidade alta, por exemplo? A gente tem que identificar quais são o que a gente chama de alavancas de crescimento do negócio, né? Então, beleza. O que o Roteiros traz? Traz visibilidade, ele traz alcance, ele tem, na minha opinião, uma responsabilidade social de democratizar, de levar, de informar. Então, beleza, essas alavancas, qual tipo de investidor que conversa com isso? Né? Qual tipo de investidor que acredita nisso? Sei lá, é um ex-executivo de mídia? É um ex-executivo de veículo de comunicação? Não, é um grande empresário que quer devolver um pouco para Brasília e investir num podcast que conta boas histórias aqui, que existe, né? Então, assim, sempre que a gente está estruturando um negócio para levar ao mercado, a gente para pensar, cara, qual que é o tipo de investidor que essa empresa precisa? Às vezes a empresa precisa só de, entre aspas, só de dinheiro, que eu digo que tem dinheiro que é muito caro, na verdade. Quando você tem um investidor que só vai te dar dinheiro, às vezes isso é muito caro, porque ele vai levar a tua autonomia, a tua liberdade, vai querer mandar no negócio, etc. Então, será que é um investidor só financeiro? Eu tenho um caso emblemático aqui. Opa! De um cliente nosso que recebeu uma proposta para vender 51%. Eita! Ele tem mais de 30 lojas aqui. Cara, muito dinheiro, mais de bilhão, tudo mais, etc. E aí a gente conversando, eu lembro até hoje. Eu falei, e aí, você acha que eu vendo? Tal, não sei, ele ia vender 51% da empresa e ele ia continuar sócio desse fundo. Aí eu falei, cara, eu acho que esse dinheiro pode até resolver a sua vida hoje. Mas você vai ser tão infeliz que você construiu esse negócio, você toma as decisões do negócio, você tá ali todo dia, e aí você vai vender o controle, porque essa pessoa que tá chegando aqui... Vai ter a margem maior. Vai ter mais participação, vai mandar em tudo. Acho que você vai ser completamente infeliz. Então, beleza, talvez você resolva a sua vida financeira, mas você ainda tem pelo menos mais uns 20 anos de trabalho. Então, cara, será que faz sentido? Então, acho que quando a gente olha para um investidor só financeiro, a gente tem que ponderar isso. Diferente de outros negócios, que muitas vezes a gente busca o que a gente chama de um investidor estratégico, de um smart money, né? Que é um dinheiro inteligente. Que é alguém que pode ajudar a expandir. Alguém que pode ajudar a colocar de pé. Então, alguém que já passou pelo processo que o empresário quer passar. Né? Então, acho que, no caso de vocês, muito provavelmente... Eu aconselharia a gente trazer alguém que já passou por isso.
Então, pô, por que a gente não pega alguém que, por exemplo, provavelmente vocês conhecem porque é meu cliente, o Rodrigo Vizeu, que é o fundador do Café da Manhã. Pô, ele já botou um podcast de 0 a não sei quantos milhões de ouvintes. Já passou por esse processo. Por que a gente não traz ele pra conversar, pra investir? Depois eu vou ter que pedir autorização pra falar isso pra ele, né? Mas tudo bem. Eu acho que ele vai gostar da ideia. Olha aí, ó, já arrumando um negócio. Então, assim, a gente procura muito buscar o que a gente precisa, qual é o tipo de investidor que a gente precisa. Não, é tecnologia? Então vamos trazer um investidor da tecnologia pra ir atrás. E você tem esse mail no Brasil todo, que bacana. Ou você foca em Brasília, os investidores? Assim, hoje a maior parte, eu diria aí que 70%, 60%, 70% dos investidores são daqui. Olha. Mas a gente tem acesso nacionalmente, internacionalmente, porque os cheques internacionais, geralmente, eles são cheques maiores. Uhum. E os cheques nacionais, a gente tem a mesma dificuldade, muitas vezes, de traduzir o mercado para eles. Uhum. Então, por exemplo, eu pego, Rico Burger e R2, que a gente levantou recursos para os dois, etc. Enfim, eles são empresas de nível nacional, de competitividade, entregam um puta produto, etc, tudo mais, mas é muito mais fácil eu trazer um investidor daqui... Que já conhece. Que já viu, do que eu trazer um cara de São Paulo. Sim. Então, assim, quando eu apresento a R2 lá em São Paulo, eu falo, não, a gente faz uma praia no meio do nada. O cara fica... O Rick falou isso. O Rick foi nosso entrevistado também. Ele falou justamente isso, que as pessoas não entendiam nem muito bem, do né, negócio, né? o que era. E você acha que Brasília é subestimada, então, nesse eixo aí fora da Faria Lima? Eu acho que ainda falta... Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata. Eu vejo isso aqui em Brasília. As pessoas muitas vezes acham que só São Paulo, só São Paulo, só São Paulo. Mas, cara, eu acho que a gente tem uma mão de obra fantástica aqui, extremamente qualificada, boas universidades, boas escolas, uma cidade com economia pujante, então, maior classe média do Brasil, né? Então, com poder de compra altíssimo. A gente se subestima, a gente tem muita coisa boa aqui para explorar. E acho que a gente tem que quebrar cada vez mais o paradigma nacional de que aqui só tem político, que aqui só tem negócio público. Né? Que essa é a nossa visão mesmo. Visão de quem é de fora, né? Sobre a gente. E, Manara, qual foi o maior não que vocês ouviram? Ou o que impulsionou o crescimento da Stoic, assim, que foi uma virada de chave para você? Tem uma história muito boa do Mané. A primeira vez que a gente fez o plano de negócio do Mané Mercado, foi em 2018, tem muito tempo, foi em 2018. Ia ser em um outro terreno, e a gente estruturou, eu achei os investidores, lembro até hoje, a gente estava levantando 15 milhões na época, eu já tinha conseguido captar os 15 milhões, eu já estava fazendo conta com os honorários que eu ia ganhar, o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Já ia comprar um iate. Viajar e tal, que eu ia comprar, etc. E aí eu lembro que, revendo o contrato, na hora eu virei e falei assim, vai dar merda. E eu lembro assim, meu trabalho, entre aspas, estava feito. Né? Sim. Já tinha trazido dinheiro, já tinha estruturado, etc. Mas eu lembro até hoje de eu passar a mão no telefone e conversar com o cliente na época e a gente decidir abortar o projeto. Eu fiquei quase em depressão, assim, porque na época a Stoic tinha 2 anos, então, assim, ia ser um negócio, assim, transformacional pra gente, etc. Então... Foi ruim, foi muito ruim. Mas eu acredito que tem males que vêm para o bem, né? 2 anos depois, no meio da pandemia, a gente achou um terreno muito melhor
para estruturar Ali perto do estádio, né? Não, pra quem é de fora e não sabe, é ali do lado do estádio. As pessoas saem do show, lota aquilo ali A área antes, central depois. também, Área né? central, meio que ponto turístico. Deu tudo ali, né? Muito melhor do que onde a gente ia fazer antes. Olha. Então, eu tenho um carinho muito bom, eu tenho um carinho muito forte pela história do Mané, porque foi um não muito difícil para mim, Uau, olha. que depois se tornou um dos negócios que eu tenho mais orgulho de ter estruturado, porque eu falo que o Mané foi a primeira vez que a minha mãe entendeu o que eu fazia. Porque aí eu levei ela lá e falei, olha mãe, tá vendo isso aqui? Eu montei uma apresentação, uma planilha, apresentei para uns doidos, eles toparam botar o dinheiro e a gente construiu esse negócio de pé. E botou esse negócio aqui de pé, Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Mané, porque acho que foi um não muito importante da gente ter tomado lá atrás, mas que já se pagou 1 milhão de vezes aqui, né? Olha que legal, é tipo um não que abre o sim depois da sua vida, né? Um dos sims grandes. Show de bola. Uma pergunta. Na hora de fazer o valuation da empresa, quais são os principais elementos, assim, para você, né, poder chegar nesse valor? Olha, a gente tem algumas metodologias que são as metodologias, entre aspas, aceitas pelo mercado, mas eu brinco que o valuation ele é como se fosse uma tabela FIP. O que significa isso? Beleza, em condições normais, aquele carro vale tanto, então em condições normais aquela empresa vale tanto. Mas se é um carro que não existe no Brasil ou que tem poucos, a tabela FIP pode falar que é 100, mas ele vai valer 200, 1 milhão. Ou do mesmo jeito você pode ter a tabela FIP indicando 100 e o carro valer 50. Então assim, basicamente, quando a gente está olhando para o valuation, a gente olha para capacidade da empresa de gerar caixa, né? A capacidade dela de dar dinheiro, vamos colocar assim. E aí a gente tem algumas coisas que agregam ou subtraem valor. Então, vou colocar uma que acho que uma das principais. Cara, dependência do negócio dos sócios. Isso geralmente é um fator que a gente subtrai valor. Por quê? Se eu tenho um negócio que depende muito dos sócios, quer dizer, então, que esse negócio, se os sócios morrerem ou se eles vierem a faltar, etc., ele acaba. Então, isso diminui um pouco o valor. Se eu tenho uma empresa que ela acontece sem os sócios, sempre como um reloginho, cara, ela tem um valor muito maior. Que não é uma verdade, porque toda empresa depende de alguma pessoa. Sempre tem, pode ser uma dependência maior ou menor, mas isso é um fator que impacta. A prospecção, a capacidade de crescimento daquela empresa. Então, academia. Ainda cabem, sei lá, quantas academias no Brasil? Muitas. Então, esse tipo de negócio tem espaço para crescer. Então, a gente leva em consideração a capacidade de crescimento do negócio. Mas acho que vamos colocar assim, a unicidade do negócio, a exclusividade de um negócio, que eu acho que é o que mais vale quando a gente está avaliando uma empresa. Então, assim, poxa, quantos outros roteiros de sucesso existem? Nenhum. Então, isso aumenta o valor de uma empresa. Às vezes, construtora, eu tenho mais 10 construtoras que constroem o mesmo tipo de prédio, o mesmo tipo de produto, etc. Então, cara, se eu comprar a X ou a Y... Entendi. É igual. Então, assim, o caso da R2, quantas produtoras de evento você tem que conseguem entregar na mesma qualidade? Pouquíssimas. Então, isso aumenta o valor da empresa. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tinha uma rede de laboratórios que a gente assessorava aqui, e aí eu lembro até hoje, o médico me ligou e falou, cara, a gente recebeu uma proposta de venda. Eles ofereceram X. Vou falar 5. Aí eu olhei os números e falei, cara, vale 10. Fazendo metodologia aqui, analisando, tal, você vale pelo menos 10. Mas a gente vendeu por 20. Por quê? Porque não tinha outra rede. Ou comprava ele, ou comprava ele. Ele não tinha outra pessoa.
outra pessoa para comprar. Concorrente ali. Não tinha outro concorrente aqui em Brasília com as mesmas características. Então, acho que esse posicionamento, como a gente se coloca para o mercado, é um dos fatores mais importantes no valuation. Quanto mais único você for... Mas você vale. Que A lugar demanda você e vai. oferta, Eu né? perguntei isso porque eu assisto muito Shark Tank e o pessoal chega com os valuations assim, aí eles falam, da de onde você cabeça, tirou né? isso? Fontes Não, da é o minha que a gente cabeça. acha que vale, vai estar um pouquinho acima, não tá não? Enfim. Ô, Manari, como identificar o momento certo de vender a própria empresa? Olha, eu acho que... essa é uma boa pergunta, Boa. assim, mas eu acho que é difícil de identificar o melhor momento, mas eu acho que tem que começar a se preparar desde ontem. Eu falo muito isso, assim. A gente tem alguns casos que, cara, a gente está preparando a empresa para ser vendida. A gente não sabe quando vai ser, mas a gente está preparando ela para chegar nesse momento. Eu acho que para o caso das empresas familiares, eu vejo muito que muitas vezes as famílias, elas... Não vou falar que elas esquecem, mas elas evitam ter as conversas necessárias sobre sucessão. Então, quem vai tocar o negócio? Você quer tocar o negócio? Né? Então, acho que o planejamento de sucessão é muito importante. Então, para as empresas familiares, é se perguntar isso. Pô, meus filhos estão preparados? Ou, mais do que estarem preparados, eles querem? Que é algo que eu tenho visto muito dentro dos negócios que a gente assessora. Às vezes, a segunda geração não quer. Quer estudar fora, quer tocar outros negócios e tá tudo bem. Só que aí, muitas vezes, é tarde, né? O pior momento para vender é quando alguém bate na sua porta. Porque, geralmente, você não tá preparado, você não tá querendo. Quando você começa a preparar a empresa, você vai gerando valor para ela. Você vai preparando ela para o momento correto da venda. No Brasil, a gente tem uma estatística que a maior parte esmagadora das vendas de empresa, elas acontecem em empresas até 100 milhões de reais. Acima disso, você já entra num caminho um pouco mais, não vou falar complexo, mas você tem menos compradores, porque os cheques são maiores. Né? Então, assim, eu falo isso muito para alguns empresários que a gente assessora. Teve um que eu falei, cara, te falar, o teu negócio, se a gente não vender agora, tudo bem, a gente vai conseguir vender daqui uns 5 anos, porque você vai ficar num tamanho que você é grande demais para alguns compradores e pequeno demais para outros. Então, eu diria que o momento certo para vender, eu acho que ele tem muito mais a ver de você entender quem te compraria. Tá, quem vai me comprar? Alguém muito grande? Ou alguém muito pequeno? Caso roteiro de sucesso. Cara, quem compraria, provavelmente, ou um streaming ou um veículo de comunicação. Cara, que são grandes. Então, assim, provavelmente, o roteiro de sucesso, a gente vai mais uns 5 anos pra gente crescer ele pra chamar a atenção dos compradores. Então, acho que tem que olhar muito para o mercado, quem te compraria, né? Mas muito para esse momento também, assim, beleza, até quando eu toco o negócio? Né? Acho que é uma... mas eu acho que, assim, muito do nosso trabalho aqui na Stoic foi de fazer essa pergunta para os clientes. Que muitas vezes eles nunca tinham parado para pensar. Pô, teria alguém que compraria meu negócio? Tem gente que paga? Isso é possível? Ou às vezes até tem aquele apego, né, de criação. Mas eu construí do zero. Eu não quero vender, eu quero passar para a minha próxima geração. Tem aquilo, né, assim... Do apego emocional. Nosso filho geralmente é mais bonito, né? Então, um outro caso que eu tenho que, cara, essa é uma tragédia, vamos dizer assim, que eu sempre conto. Tinha um produto fantástico, era uma pasta de amendoim fitness que a gente estava assessorando, né? Produto muito bom, blá, blá, blá. E assim, a gente... fez o valuation, fez a avaliação e falou, cara, o negócio, ele vale 60, na minha opinião. Ele, não, mas vale 100, 200 e não sei o que. O cliente, na cabeça do cliente, valia muito mais. Aí, beleza, a gente trouxe uma proposta de 25 milhões por 50% de uma rede varejista gigantesca, ou seja,
cara ia fazer assim, já ia botar o produto dele em não sei quantos supermercados, em não sei quantas distribuidoras. E o cliente bateu o pé e falou, não, meu negócio vale pelo menos 100, pelo menos 100, pelo menos 100, pelo menos 100. Eu falei, olha, eu não acredito nesse valor. Então, desculpa, eu não vou mais te assessorar. Tudo bem, beleza. O negócio quebrou. Vixe. Ficou tão apaixonado pelo negócio Que não viu a hora. Super. Cobrou acima da tabela FIP, né? Aí não rolou. Enfim. Não, porque o carro é mais caro só porque é meu. É especial, igual meu pai. Meu pai tem essa mania. Tudo que é dele é especial. Vale mais. Valoriza. Mas enfim, gente, olha, eu tô adorando esse bate-papo. Agora conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Como é que você chegou na Forbes? Como é que foi isso? Como é que é receber esse reconhecimento? E tão novo, né? Tão novo. Começou bem novinho aí nesse negócio, nesse universo. Tá vendo? Poderia ser a gente. Mas a gente começou um pouco mais tarde. Será que ainda dá tempo, gente? Como é que eu me inscrevo? Vou atrás. Conta pra gente da Forbes. Olha, é engraçado isso, porque quando eu recebi o prêmio, aí me pediram pra escrever, nosso time pediu pra eu escrever, pra postar, enfim, pras redes sociais, etc. E eu sentei na frente do computador, assim, e eu olhava pro computador e pensava assim... Passava tanta coisa na minha cabeça, assim, tanta coisa, mas eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que é do Nizam, que provavelmente vocês conhecem, publicitário, que ele fala, né, que trabalhe, 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 que a gente nunca se arrepende de trabalhar e só o trabalho leva a gente a conhecer mundos e universos que os vagabundos não vão conhecer. Então, assim, eu acho que o prêmio, pra mim, foi uma coroação ali de todo dia acordar cedo, todo dia querer buscar o melhor para os nossos clientes, o melhor para o nosso time, essa construção. Assim, eu já consegui conquistar e alcançar muito mais do que eu imaginava que eu ia conseguir, né? A Stoic é muito mais do que um dia eu sonhei que poderia ser, né? Então, acho que o prêmio, ele é muito mais um reconhecimento do que a gente enquanto empresa conseguiu fazer, né? Eu acho que eu brinco que a gente não tem que olhar para a Stoic único exclusivamente para o resultado financeiro, tem que olhar sim, mas um dos nossos principais valores lá é impacto, né? E provavelmente daqui 10 anos eu não vou lembrar, se Deus quiser, quanto de dinheiro que o negócio X que eu assessorei deu, Y deu, mas eu vou lembrar, cara, eu lembro quantos empregos o Mané gera, eu lembro quantas lojinhas a Magnólia tem no Brasil e quantas pessoas são empregadas por conta do nosso trabalho. Eu lembro o dia que o colaborador, um consultor nosso antigo, entrou na minha sala e falou, cara, consegui comprar minha casa. Graças à Stoic. Esses momentos, eles valem muito mais do que o título da Forbes para mim. Muito mais. Óbvio, eu quando era criança sonhava com isso, queria isso, sou muito feliz, mas eu acho que é só uma consequência de buscar construir isso todos os dias com quem trabalha com a gente, com os nossos clientes, enfim. Olha. Na Stoic é só você ou tem sócio? Eu tenho 2 sócios que começaram... Eu fundei a empresa, o Alan e o Arthur foram 2 das primeiras pessoas que entraram, e eles entraram no nosso processo de partnership, que a gente chama, né? Então, são pessoas que vão construindo participação ali dentro, né? Eles não fundaram comigo, mas hoje são meus sócios, tocam, e esse ano a gente deve ter mais gente entrando nesse partnership também, outros sócios ali que construíram que bacana. A história deles ali dentro da história. E vocês já pensaram em desistir, assim? O que segurou vocês ali? Já pensei, sim, em parar. Eu acho que empreendedor que fala que isso não passou na cabeça é mentira.
Porque, cara, nossa vida é uma montanha-russa, né? Eu brinco que no mesmo dia eu experimento a felicidade plena e a depressão no mesmo dia. Então, assim, mas eu acho que o nosso compromisso com os nossos clientes, com o nosso time, ele é muito maior, mas sempre que eu penso em desistir, eu lembro da frase do estoicismo mais importante, que é: geralmente a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então, geralmente, nossos problemas, eles não são tão grandes quanto a gente realmente imagina. Hoje eu olho para os problemas que eu enfrento hoje, provavelmente esses problemas 8 anos atrás, eles iam me deixar em desespero. Então, mas a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, enfim. Mas sempre que eu penso em desistir, eu lembro que acho que eu seria muito mais infeliz sem empreender fora da Stoic. Eu acho que eu sou suspeito para falar, mas acho que o melhor jeito de viver a vida é resolvendo problema, né? Tá no sangue, né? E qual foi a negociação mais desafiadora da Stoic até hoje? Então eu que pergunto, né? Eu tô vendo, você gostaria que eu assistisse o podcast aqui de Carma? Eu vou assistir, tá, Felipe? Desculpa, vai, as próximas... Não, ela faz isso sempre, viu? Não se preocupe, Cara, não. Ano passado, a gente teve acho que foi a negociação mais complexa que eu já toquei. Era um banco muito grande do outro lado da mesa. Cliente muito grande do outro lado da mesa. Nossos clientes eram grandes também, mas foi uma negociação muito truncada e ela foi uma negociação que ela tinha prazo para acabar. Então, isso fez com que a transação fosse espremida. Então, assim, eu acho que eu virei quase 5 noites, porque é isso, aí fala com o cliente e desliga, e liga pro assessor do outro banco e volta e tal, não sei o que. Foi uma transação no final de 320 milhões. Eu lembro de sair pra almoçar com a minha namorada no domingo e eu não consegui ficar na mesa com ela porque eu tinha que ficar atendendo o telefone. Eu e o Alan, que é meu sócio, a gente fez as contas. Nesse domingo eu fiz 240 chamadas. Vai, volta, negocia esse ponto, volta, não sei o que, vai, volta. E, cara, foi na semana, eu lembro muito bem, porque foi na semana do meu aniversário. Eu passei o meu aniversário na mesa de negociação. E, assim, isso se esticando, virando noite. Eu lembro exatamente de sentar no chuveiro. No último dia eu falei, cara, eu só quero que acabe, pro bem ou pro mal. Óbvio que eu vou fazer de tudo pra gente ganhar a negociação, mas eu já tava exausto. E aí, no final a gente ganhou, deu tudo certo. Que bom! Mas foi humanamente, assim, exaustivo. E aí, foi muito ruim, assim, meu celular, eu não conseguia atender minha mãe pra escutar parabéns, Receber né? os parabéns. Linha congestionado com a transação. Exato. Você tem mais perguntas ou eu posso Vai, participar do vai que meu é sua próprio agora. podcast? Felipe, vamos só recapitular. A gente já está indo aqui para as partes finais. Quanto de transação até hoje e como é que você vê o Centro-Oeste, né, nesse cenário de investimentos, mercado financeiro, nos próximos anos? Qual a expectativa de vocês? Olha, hoje a gente já transacionou aí quase 3 bilhões. Caramba! Até hoje. Mas que, já pegando o gancho, que eu acho que é muito pouco para o potencial que a gente tem aqui na região. O Centro-Oeste, eu vejo que ele tem um potencial gigantesco. A gente tem bons empresários, a gente tem boas escolas, boas universidades, a gente tem segurança, qualidade de vida. Verdade. Então, meus clientes de São Paulo, quando vêm pra cá, a primeira coisa que ele fala pra mim, ele fala, uai, seu carro não é blindado? Eu falo, não, aqui... Anda com vidro baixo também. Graças a Deus, aqui a gente não precisa. Então, eu vejo que o Centro-Oeste, ele vai se desenvolver, vamos colocar assim, eu diria que pelo menos dobrar de tamanho a economia nos próximos anos, né? Então, acho que
a gente tem muitos casos de sucesso, vocês já entrevistaram alguns aqui, que são empreendedores novos, que estão começando, que não tiveram o mesmo apoio que os empresários paulistas têm, que muitas vezes já nascem com dinheiro. Então, eu acho que o Centro-Oeste ainda vai ser muito responsável pelo crescimento do país. Você se inspira em alguém? Que grandes nomes, assim, Você tem como referência, né? Olha, empresarialmente falando, sou muito fã do André Esteves, que é o maior banqueiro que a gente tem no país, né, dono do BTG Pactual. Ray Dalio, que é um dos maiores empresários do mercado financeiro americano. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: dor, mas reflexão é igual ao progresso, né? Então, a gente não consegue evoluir se a gente não sentir dor, se a gente não falhar, se a gente não perder, se a gente não escutar não. Então, empresarialmente, admiro muito esses dois. A gente, como bons estoicos, a gente busca muito viver através da filosofia estoica. Então, Marcos Aurelius, Sêneca eu leio mais eles do que outros empresários, na verdade, né? Porque acho que se a gente busca ser boas pessoas, ter bons valores, trabalhar, ser disciplinado, etc., o resto é consequência, né? O estoicismo, no fim, o que ele prega é que a gente não controla o resultado. Eu controlo só o meio do caminho, eu controlo o esforço que eu coloco, a hora que eu levanto, o esforço que eu tenho, o compromisso que eu tenho, né? Então, os filósofos estoicos acho que são a maior referência que eu tenho. Manara, bate e volta aqui rapidinho que nosso tempo está acabando. Qual o maior erro que uma empresa com potencial comete na hora de buscar investimento? Achar que é fácil. Por quê? Porque geralmente essa empresa, quando quer buscar investimento, ela tá vendo só a parte boa, ela não tá vendo a parte ruim. Ela geralmente é a melhor empresa do bairro dela, mas a gente tá indo buscar investimento na cidade. Então, as pessoas tendem a achar que as coisas são mais fáceis do que elas vão ser, né? Então, o maior erro é subestimar o processo. Captar dívida ou vender participação? Como decidir isso? Dívida só faz sentido, sócio só faz sentido se eu não conseguir tomar a dívida. Ou seja, se a dívida não... Vou recapitular para vocês cortam aí. Trazer sócio só se você não conseguir replicar isso através de uma dívida. Ou seja, cara, por que eu, por exemplo, dentro da Stoic, traria um sócio? Para mim, só faz sentido ter um sócio se for alguém que vai me ajudar a crescer esse negócio. Então, vender um pedaço do negócio só faz sentido se você conseguir comprar coisas que o dinheiro não compra. Boa. Um pouco do que você falou anteriormente, né? Da questão do sócio entrar só pelo dinheiro mesmo. É um sócio que vai ser mentor, é um sócio que vai abrir portas que vocês não têm. Verdade. É um sócio que vai ajudar com coisas que o dinheiro não compra, né? E dívida... Acho que se você se fizer a pergunta, para que eu estou levantando dinheiro? E a resposta for qualquer outra coisa que não deva comprar dinheiro, com dinheiro, busca um sócio. Se for, não, é para abrir outra loja. Cara, toma dívida. Porque para abrir outra loja eu não preciso de sócio. É isso. Gente, eu adorei, porque assim, ele explica para um adolescente entender. Então, eu entendi tudo. Isso é massa. Porque o mundo financeiro é complexo. É complexo, né? E é algo que muitas pessoas, muitos empresários têm dificuldade, porque às vezes só tem experiência, expertise ali na sua formação. Que bacana. E olha que eu trabalhei muito lá na Band, tem um programa de startups. Então, eu sei o conhecimento que eu tenho aqui, não é muito, vem daí, mas ele explicou de um jeito ótimo. A gente não tem unicórnio em Brasília também? Ou tem? Não, ainda não. Tá. Ainda não. Boa. Mas você acho que vai sair daí da história? Se Deus quiser, a gente vai assessorar. A gente tem alguns candidatos. Quem? Dá pra falar? Pode citar empresas? Olha, tem um que eu acho que pra mim, provavelmente vai ser um unicórnio. É o Portal de Compras Públicas, que é a maior GovTech do país. Olha. São daqui de Brasília. É de Brasília, que legal. É de Brasília. Inclusive, é um nome fantástico pra vocês entrevistarem depois. Olha, isso que eu ia falar. Já vamos ficar no radar.
Então, assim, eles, na minha cabeça, acho que são Candidatos. fortes. Que legal, hein? Que bacana. Vamos saber que sai daqui. E perguntinha final? Vamos lá. Por favor, você Vai. que... Não, eu faço questão. Por favor. Tá dizendo que só eu Você que fez o podcast inteiro? você que apresentou sozinha. Vou deixar. Felipe tá bebendo água, vambora. Manara, perguntinha final que a gente sempre faz para os nossos convidados. Quem é Felipe Manara como pessoa, como empresário? A Nina podia ter me brifado dessa. Essa vai lá longe para refletir. Acho que eu sou um eterno sonhador, né? Então, eu sempre busquei, acho que eu sempre quis, desde criança, impactar, criar. Então, acho que empreender para mim tem muito a ver com sonhar, criar, realizar. Quando eu era criança, eu gostava muito de construir, criar cidades de Lego, etc, tudo mais. E acho que empreender, no final, é um pouquinho disso. Porque quando a gente empreende, quando a gente tem a nossa empresa, a gente pode, ali dentro, escolher como as coisas funcionam. Como a gente vai tratar as pessoas, como vai ser a relação de trabalho, como a gente vai expandir, né? Então, acho que eu gosto de falar muito que eu sou um sonhador, mas principalmente um criador. Acho que eu tenho uma gratidão muito grande de ter ajudado a construir esse mercado financeiro daqui de Brasília. 8 anos atrás, ninguém falava sobre levantar recursos, sobre ter investidor, e acho que sou muito feliz de ter ajudado a criar esse ecossistema, né? Então, eu não estava preparado para essa pergunta, mas acho que é isso. E hoje os meus sonhos são muito maiores do que eles eram 8 anos atrás, e a gente vai continuar sonhando para construir, para ajudar a transformar o nosso ecossistema em algo cada vez maior, para que as empresas daqui sejam cada vez melhores. E é isso. Levando Brasília cada vez mais longe, né? Gostei, viu? Alçando grandes voos. Adoro. Valorizando aqui o que é nosso. Felipe, parabéns pela sua jornada. Muito obrigada pela sua participação. A gente aprendeu bastante. A Carol vai pagar os seus honorários. Já que ela usou o podcast pro meu bolso pessoa para uma consultoria aqui ao vivo. Mas, enfim, olha, parabéns, tudo de bom para você e que muitos outros cases de sucesso cheguem aí para sua empresa. Obrigado vocês, meninas, pela oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é extremamente importante. Quando eu decidi empreender, eu não tinha nenhuma referência de empreendedorismo no DF. Acho que provavelmente vocês já estão construindo isso para os próximos empresários, para os próximos empreendedores daqui do DF, né? Com certeza, e a sua trajetória tá aí para inspirar outras pessoas, principalmente os jovens, né, que vê que é possível começar desde cedo, começar do zero. Então é isso, né, Raíssa Manara, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, encaminhe para um amigo que quer entrar nesse mundo dos negócios, do investimento, que quer criar uma empresa, porque aqui vocês vão aprender muito. Então é isso, até uma próxima. Tchau, tchau!